7 agora. A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolício crimes, Pessoal, pode haver abolício crimes, sim. Pode haver também uma lex Mitchell, sim ou não? Que vocês chamam de lex Mitchell, não é isso? Por quê? Por força do artigo 2º do Código Penal, do parágrafo único, que lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica seus fatos o quê? Anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, não é só para abolício crimes, não. É lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, ok? Então, vamos lá, que essa são 7 errada. 8. O presidente da República, em caso de extrema irrelevância ou urgência, pode editar medida provisória, grifa para mim medida provisória, para agravar a pena de determinado crime. Pessoal, está certo? Somente lei em sentido que vai estrito, medida provisória jamais, a questão está errada. Eu não vou nem continuar a leitura, porque se continuar é contagioso. Não é? A questão já está errada, vamos sair fora dela. Vamos lá. 9. No chamado aberratio ictus, grifa para mim aí, olha aqui no quadro aberratio ictus, todo mundo, erro na execução, erro de pontaria. Ele diz o seguinte aí, ó. Quando por acidente ou por erro no uso dos meios de execução, em vez de vitimar a pessoa que pretendia ofender, o agente atingir pessoa diversa, consideram-se as condições e qualidades não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia atingir. Certo ou errado? Certo. Vamos lá. Certo? Coloque para mim que levam-se em consideração as qualidades da vítima virtual e não da vítima real. Perfeito. Questão 9, correta. 10. Vamos ver a 10 aí, ó. O intercrimes é composto por fases. Olha ele aqui para mim. Quais são as fases? Cogitação, preparação, execução e consumação. Aí ele diz o seguinte, entre as quais se inclui a fase de execução. Aqui, ó, não é fase de execução, sim ou não? Que consiste no ato de separar os meios. Pessoal, o ato de separar os meios é execução ou é preparação? Então a questão está o quê? É errada. 11. Age em legítima defesa, grifa para mim a excludente aí, legítima defesa. Age em legítima defesa, o policial federal que, aplicando técnicas de defesa pessoal, causa escoriações ao infrator que resiste à prisão. Isso é legítima defesa? Isso é o quê? Estrito cumprimento de dever legal. Então está errado aí. 12. A conduta de um policial federal de, no exercício da função, atirar e causar lesão corporal em alguém poderá não ser considerada crime, se ele comprovar alguma causa de exclusão de antijuridicidade. Certo ou errado? Aqui, ó, se ele comprovar uma dessas 4 causas aqui, ó, nem crime ele terá cometido. Então a questão está correta. De acordo com o artigo 23 aí do nosso Código Penal. Está muito rápido, galera? Questão 13. Para que a conduta de um policial seja considerada em legítima defesa, grifa para mim a excludente aí, legítima defesa. Aí ele coloca aí, ó, ele deve usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, que pode ser tanto atual quanto iminente. Certo ou errado? Certo, isso aí é a força, por força, né, do artigo 25 do nosso Código Penal. Na sequência tem um texto aí, para a gente fazer a próxima questão, que diz assim, ó, Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente de excelência que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotagem, né, de viatura. Entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Aí ele coloca aí, ó, Cleiton sofreu pequenas escoriações, a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Olha para mim aqui agora, sem fazer a questão, rapidamente. Esse policial responde criminalmente, sim ou não? Sim. A pergunta por crime é doloso ou culposo? O dolo é eventual ou por culpa consciente? Culpa? Essa questão é para você fazer a diferença entre culpa consciente e dolo eventual.
Na culpa consciente, o agente é capaz de prever o resultado, mas espera, né, sinceramente, que esse resultado não venha a ocorrer. Já no dolo eventual, ele também é capaz de prever o resultado, só que ele não se importa caso o resultado venha a ocorrer. Em outras palavras, na culpa consciente, ele age com superconfiança. A expressãozinha para culpa consciente é superconfiança. E no dolo eventual é indiferença. Nesse caso aqui, ele agiu com indiferença ou com superconfiança? Superconfiança. Então, isso é culpa consciente. Isso não é dolo eventual. Então, na questão 14, diz aí, ó, a partir dessa situação hipotética, pode-se afirmar que Cleiton agiu com dolo eventual? Já está o quê? Ele agiu com culpa consciente. Pessoal, fizemos 14 questões até agora. Se fosse a tua prova, você estaria se dando bem, se dando mal ou bem mal? Que bom, maravilha. Vamos lá, próxima aí, ó. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Então você vai responder agora essa questão aí em relação a essa situação hipotética. Ele coloca aqui, ó. Considerando essa situação hipotética, pode-se afirmar que, quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório. Hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de licitude, denominado exercício regular de direito. Pessoal, a polícia pode ou deve prender? Se deve, é exercício regular de direito ou é estrito cumprimento de dever legal? Então a questão está o quê? Errada, porque aí é estrito cumprimento de dever legal. Isso aí não é exercício regular de direito. Se fosse qualquer outra pessoa do povo prendendo, seria exercício regular de direito. Mas como é a polícia deve. Então é estrito cumprimento de dever legal. Pessoal, a gente encerrou a parte geral. A gente vai iniciar agora a parte especial. Vou dar um bizu aqui rapidamente para vocês aqui no quadro e eu vou chamar a sua atenção aqui para cá momentaneamente. Daqui a pouco a gente retoma as questões aí. Vamos lá. Rapidamente aqui. Tá vendo aí? São 15 questões. Quem teria acertado as 15? Quem teria acertado 14? Beleza. Quem teria acertado acima de 10? Abaixo de 10? Vamos lá, não importa não, tá? Você poderia ter errado todas, você pode errar até no sábado, você não pode errar só no domingo, tá beleza? É isso que é importante você saber. Vamos lá então, você está aqui para errar, para você não errar lá no dia, pode errar aqui sem problemas. Vamos aqui, ó, crime contra a pessoa. Pessoal, são vários crimes, é claro que a gente vai falar o supra-sumo, aquilo que realmente interessa. Olha para cá, por gentileza, e preste atenção. O homicídio privilegiado, a pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Quando é que o homicídio é privilegiado, alguém sabe? Quando você mata alguém, sobre o quê? Quem é que sabe? Quem é que pode falar para a gente rapidamente quando é que o homicídio é privilegiado? Quando você mata alguém sob o domínio, olha só, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Domínio de que eu falei? Vai de violenta emoção, logo que em seguida a injusta provocação da vítima. Sim ou não? Ou então quando você mata alguém por relevante valor moral ou social. Então, nesses dois casos, o homicídio ele é o quê? Privilegiado. Relevante valor moral ou social, e aqui em cima é domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ok? Agora, preste atenção, por gentileza. O homicídio privilegiado, a natureza dele é subjetiva. Cuidado, homicídio privilegiado não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Agora preste atenção. O homicídio pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, sim ou não? Pode, mas espera aí, cuidado com as informações. Ele pode na seguinte situação. Você sabe que a forma privilegiada, ela tem natureza o quê? Vai?
subjetiva. Por que ela tem natureza subjetiva? Porque ela se refere ao motivo pelo qual você matou alguém. Então, se é motivo, ela é o quê? Subjetiva. Ela só pode juntar com as qualificadoras se as qualificadoras forem de ordem, olha o quê? Objetiva. Ok? Como assim, professor? Objetiva quer dizer modo, ou então meio, que você emprega para matar alguém. Modo, ou o que eu disse? Meio que você emprega para matar alguém. Então, por exemplo, se o cara mata o estuprador da filha, mas estuprador da filha, relevante valor o que? Vai? Moral. E ele mata aplicando, por exemplo, ou ministrando, por exemplo, veneno para o cara. Então, isso é uma qualificadora. E também a forma o que vai? Privilegiada. Pode? Pode. Agora, cuidado, preste atenção. Não pode acumular com motivo torpe, porque se o nome já diz que é motivo torpe, é motivo, se é motivo, é subjetiva. Não pode ser motivo fútil, porque se é motivo, é também subjetiva. Então, aqui não pode ser subjetiva com subjetiva jamais. Privilégio já tem natureza subjetiva. As qualificadoras precisam ter natureza objetiva. Cuidado agora. Cuidado agora para vocês não errarem. E aqui caiu o microfone. Para que não caia novamente. Vamos aqui rapidamente aqui agora. Preste atenção aqui. Então, o homicídio, ele é chamado, nesse caso, de homicídio híbrido. Cuidado. Se ele é híbrido, ele também não é hediondo. Não é hediondo. Se ele for só qualificado, é hediondo. Mas se ele for privilegiado também, não é crime hediondo. Ok? Cuidado com isso, é importante. Feminicídio. O que é feminicídio? Matar quem? Matar quem? Mulher. Em razão da condição do sexo feminino. E o que significa em razão da condição do sexo feminino? Isso envolve violência doméstica e familiar e envolve também o quê? Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Lembrando que o feminicídio, via de regra, para o STJ, ele diz que o feminicídio tem natureza objetiva. Não deveria ser, mas o STJ entende que é natureza objetiva. Então, escuta só. Se cair na prova, pode haver feminicídio cumulado com motivo torpe? Pode. Pode. Porque motivo torpe, o nome já diz. Se é torpe, é o quê? Motivo. Se é motivo, é o quê? Subjetiva. E para o STJ, o feminicídio tem natureza o que vai? Objetiva. Então, pode. Agora eu pergunto, o homicídio pode ser, olha para mim ver se você acerta essa, torpe e fútil ao mesmo tempo? Torpe e fútil ao mesmo tempo? Não, porque os dois têm natureza o quê? Subjetiva. Agora preste atenção, vai haver majorantes, a pena será aumentada de 1/3 a 1/2 no feminicídio, quando ele é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, eu disse 3 meses. Os caras que elaboram a prova colocam 5, 6, 4 meses, aí fica errado. Ou então, quando a vítima é menor de 14 anos, ou maior de 60 anos, ou é deficiente, ou é portadora de doenças degenerativas. Ou então, quando você mata, no caso aí a mulher, na presença de ascendente ou descendente dela, evidentemente. Ou então, quando você mata a pessoa descumprindo medidas protetivas de urgência. Então, além de você responder por feminicídio, que é a forma qualificada do homicídio, uma das formas qualificadas do homicídio, você vai pegar a majorante de 1/3 a 1/2. Olha para mim aqui agora. No homicídio culposo, cuidado. Para homicídio culposo pode haver perdão judicial. E de acordo com o artigo 107 do Código Penal, o perdão judicial é causa extintiva de punibilidade. E aí, quando é que vai haver perdão judicial no homicídio culposo? Sabe quando que vai haver? Sabe o que o Código Penal traz para o homicídio culposo com perdão judicial? Que pode haver perdão judicial em que situação? Quando as consequências do ato atingem o próprio agente de forma tão grave que qualquer sanção aplicada a ele seria desnecessária.
Imagina só uma mãe que esquece o filho dentro do carro. E aí, quando ela volta, o filho está morto porque está desidratado, asfixiado, alguma coisa do tipo. Então, o fato de ela ter esquecido o filho do carro significa que ela foi, no mínimo, negligente. Se a negligência gera crime o quê? Culposo. Então, o crime é de homicídio culposo. Só que a perda do filho dessa mãe já é mais do que a punição que ela mereceria, sim ou não? Então, neste caso, o juiz concede o chamado perdão judicial como causa de extinção de punibilidade, ok? Então, cuidado com isso, que é importante vocês saberem aí para o homicídio culposo. Agora, olha para mim, ó. A pena do homicídio culposo será majorada em 1/3. 1/3 quando? Quando você comete o crime de homicídio culposo por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Olha para mim aqui agora, muita gente errou essa questão na prova do CESP de vacilo. Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício é o mesmo que imperícia, sim ou não? Não. A imperícia não é inobservância, é desconhecimento. Aqui a pessoa tem o conhecimento, ela apenas não se atenta a isso. Ela age com descaso. Agora, já para caracterizar a imperícia, não. A imperícia é o desconhecimento de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, aquilo lá na letra A não é imperícia. Não é imperícia. Ok? Letra B. Quando a gente omite o socorro, uma questão que pode cair na tua prova. Você é policial federal, você está lá manuseando a sua arma. A arma dispara acidentalmente, você acerta uma pessoa, você é obrigado a socorrer essa pessoa, sim ou não? A pergunta é, e se você não socorre, ela morre? Você responde também por omissão de socorro, sim ou não? Não. Essa cai na prova e muita gente vai errar, menos os meus alunos. Os meus alunos vão acertar, vocês todos vão acertar. Se você, policial federal, manuseando a sua arma, acidentalmente ela dispara e ela atinge uma determinada pessoa, você é obrigado a prestar o socorro a ela, você não presta o socorro a ela e ela morre, você também responde pelo crime de omissão de socorro? Não! Você responde pelo crime de homicídio culposo, evidentemente, e terá a sua pena majorada em 1/3 pelo fato de você ter omitido o socorro. Cuidado que essa é a questão que pode cair no teu concurso, fique atento. Você não vai responder também pelo crime de omissão de socorro, não. A omissão de socorro vai apenas majorar a sua pena de homicídio culposo em 1/3. Ok? Cuidado com isso. Letra C. A sua pena também vai ser aumentada no homicídio culposo em 1/3 se você foge para evitar a prisão em flagrante. Ou então, se você não procura diminuir as consequências dos seus próprios atos. Então, nos 4 casos mencionados aqui, vai haver a majorante e a pena será majorada em 1/3. Bora para as questões, bora lá. Quantas horas, por gentileza? 8 e? Pessoal, está muito corrido? É assim que vai ser a sua vida como policial, tá? É adrenalina o tempo inteiro. Você vai trabalhar em vários locais, onde você vai trabalhar com criminosos, principalmente criminosos do colarinho branco. Então você tem que ser muito esperto, tá certo? Muito hábil para você exercer a sua função policial. E detalhe, considerem-se aprovados e classificados. Sim ou não? Quem vai fazer a Polícia Civil aqui? Todo mundo? Se você passar nos dois, federal e civil, você vai escolher qual? Mesmo se tiver que sair do DF, porque vai sair? Mesmo? Mas se você passar na Polícia Civil também, e se você passar na Polícia Civil também, você fica. Agora, se passar nos dois, você escolhe a federal, é isso? Porque ganha mais, é isso? Ou porque tem mais moral? Vamos lá, então. Vamos lá. Questão aí dos crimes contra a pessoa. Vamos ver se todo mundo está ligado aí. A circunstância de descumprimento de medida protetiva de urgência, grifa para mim isso. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Tem isso aqui no quadro? Tem isso aqui no quadro? Aqui, ó. Olha para cá todo mundo. Descumprimento de medida protetiva de urgência. É majorante do crime de? Vamos lá então. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Certo ou errado? Certo, coloca aí a majorante de 1/3 a 1/2. É causa de aumento de pena. 2.
Conforme o entendimento do STF, a persecução penal por crime contra a honra, grifa para mim crime contra a honra, para quem não sabe, os crimes contra a honra são calúnia, difamação e injúria. Vamos lá então, olha bem. Conforme o entendimento do STF, a persecução penal por crime contra a honra de servidor público, grifa para mim que é servidor público, no exercício de suas funções, é de ação pública condicionada à representação do ofendido. Eu chamo a sua atenção para cá, para vocês ficarem atentos a essa informação, olha para mim. Os crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, previstos ali nos artigos, né? 138, 139 e 140 do Código Penal, respectivamente, eu quero dizer que a regra é que eles são de ação penal privada. Regra, tá certo? Mas quando ele é cometido contra a honra, tá certo? A honra aí, que é crime contra a honra, quando cometido contra a honra de servidor público que está no exercício da função, ele pode ser tanto de ação penal privada, onde o próprio ofendido faz uma queixa-crime, como pode ser também de ação penal pública condicionada à representação do próprio ofendido, ok? Então, o Ministério Público pode fazer uma denúncia se a vítima, no caso, o servidor público, fizer uma representação, ou então o próprio servidor público entra com a queixa-crime contra aquela pessoa que praticou o crime contra ela. Quando ele diz aí, então, que neste caso aí, é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido de acordo com o STF, a questão fica errada. Coloque aí, por gentileza, que de acordo com a súmula 714, a legitimidade é concorrente. Coloque aí para mim que a legitimidade é concorrente. Súmula 714. Concorrente, como assim, professor? O que quer dizer essa legitimidade concorrente? O que quer dizer isso? Esse concorrente significa o seguinte: ou o próprio ofendido faz uma queixa-crime, ou então o Ministério Público oferece a denúncia se ele fizer uma representação. Por isso que a legitimidade é o que eu disse, vai concorrente, ok? Legitimidade concorrente, súmula 714 do STF, ok? Repetindo para quem ficou meio perdido. Como o servidor público aí seria a vítima, então ele pode fazer uma queixa-crime. Se ele faz queixa-crime, a ação seria o quê? Privada. Fazer uma representação para que o Ministério Público ofereça uma denúncia, aí a ação passa a ser pública o quê? Condicionada à representação do ofendido. Por isso que a gente fala que a legitimidade ela é o quê? Concorrente, ok? Então tá errada a questão 2. 3. O delito de injúria racial, grifa para mim injúria racial. Tá muito em moda isso, não tá? Muito em moda essa história de injúria racial. Todo mundo sabe a diferença entre injúria racial para racismo? Se você chamar uma pessoa, por exemplo, negra, de macaco, isso é racismo ou injúria racial? Se você chamar uma pessoa branquela, bem branquela, de barata descascada, é o quê? É injúria racial ou é racismo? É injúria o quê? Racial. Qual que é a diferença para racismo? Que no racismo ocorre o quê? Segregação. Você retira direitos que a pessoa tem por conta de etnia, cor, enfim. É isso que quer dizer o quê? O racismo. No caso aqui é injúria racial. Então ele coloca aí, ó. O delito de injúria racial se processa mediante ação penal pública incondicionada. Você acha que é incondicionada? Ou a vítima precisa representar? A vítima precisa representar. Então, ela é o quê? Condicionada à representação. Coloque aí. Ela é pública condicionada à representação. Está errada a questão, então. Errada. Professor, tem amparo para isso? Tem. Você pode pegar lá o artigo 145 do Código Penal no parágrafo único, tá? Artigo 145, parágrafo único do Código Penal. É ação penal pública condicionada à representação. 4. O crime de homicídio, grifa para mim o crime de homicídio, admite interpretação analógica. Parou geral agora e preste atenção na seguinte informação. Pessoal, você sabe o que é interpretação analógica? Oi? Sim, à vontade. Não, eles são de ação penal privada, eles são de ação penal privada como regra. Regra. Mas aqui é injúria racial. Se a injúria racial é pública condicionada à representação,
artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Não, não é a única não. Tá certo? Não é a única não. A gente vai ver alguns casos que a gente vai citar nas próprias questões. Tá certo? Mas vamos lá então. Mas a regra é que é ação penal privada. Beleza? Vamos lá aqui, ó. Questão de número 4. Eu estava falando de interpretação analógica. Seja sincero, quem é que não sabe o que é interpretação analógica? Todo mundo sabe o que é? Sabe mesmo? Então, beleza. Então não precisa explicar. Precisa? É bom, né? É bom. Olha para mim, então, preste atenção aqui, por gentileza. Pessoal, nem sempre o legislador, ele pode colocar dentro de um artigo, de uma lei, por exemplo, dando apenas um exemplo, todas as formas possíveis num mundo real. Então, o que ele faz? Ele cita uma, duas ou três, ou algumas, e depois ele coloca uma expressão ampla ou abrangente para abarcar aquelas que não estão ali descritas. Querem ver uma situação para vocês entenderem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de homicídio. Uma das qualificadoras do homicídio. Quando você mata alguém mediante traição, emboscada, e a lei fala, ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então ele cita alguns casos, depois ele coloca uma expressão ampla ou abrangente para abarcar aquelas que não estão ali descritas. Então isso é o quê? Interpretação o quê? Analógica. Cuidado, isso não é analogia. Isso é interpretação analógica. Analogia é você buscar um caso, tá certo? Que não está descrito em lei. Um caso semelhante que não está descrito em lei. Isso seria analogia. E detalhe, analogia não é forma de interpretação da lei, é forma de autointegração da lei. Agora, interpretação analógica, sim, o nome já diz, é forma de interpretação. Analogia não é forma de interpretação. Analogia é forma de autointegração da lei. Professor, então dá um exemplo de cada aí para a gente poder entender. Quando ele fala assim, ó, quando você mata alguém, por exemplo, ó, mediante traição, dissimulação, emboscada, depois ele coloca, ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então essa expressão é uma interpretação o quê? Analógica, porque ele não tem como descrever na lei todos os meios que tornam impossível ou dificultem a defesa da vítima. Ele cita algumas e depois cita uma expressão abrangente. Isso é interpretação analógica. Professor, então agora dá um exemplo de analogia para a gente entender. Por exemplo, no crime de aborto, quando é para salvar a vida da gestante, quem é que pode realizar esse aborto? O médico. Agora eu pergunto, a lei deixa claro que é o médico? Sim. Se você pegar o artigo 128, você vai ver que é o médico. Agora, cuidado. E na ausência de médico, você vai deixar a mulher morrer? Vamos supor que você esteja no município aí, lá, por exemplo, o estado do Pará, o estado do Amazonas, no estado de Minas Gerais, que são estados enormes, com diversos municípios, pode ser que naquele momento, naquele município, não tenha um médico. E a mulher precisa, você precisa salvar a vida dela, senão ela vai morrer, ela é gestante. Então, uma parteira, um enfermeiro poderia realizar o aborto, sim ou não? Poderia na ausência de médico. Mas a lei não fala que tem que ser médico? Fala. Mas nesse caso aí, ó, aplica-se a analogia, porque se não tem médico, uma outra pessoa poderia fazer. Agora, cuidado. Analogia somente se for em bonam partem. Se é para não ser crime, pode. Agora, se é para ser crime, não pode. Foi claro, pessoal? Analogia em matéria penal é somente em bonam partem. Então, bora fazer essa questão 4 aí agora. O Código Penal, no caso ele está falando aí da questão 4, ele diz, o crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora. Sim, que indica meios e modos de execução desse crime. Certo ou errado? Certíssimo. Coloque aí, por gentileza. Eu dei até um exemplo, né? Quando você mata traição, emboscada, enfim, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. 5. A pena pela prática de homicídio doloso, simples, grifa para mim homicídio doloso simples, será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências dos seus atos ou fugir para evitar prisão em flagrante. Sim ou não? Errado. Isso é quando o homicídio for o quê? Vai rápido. Culposo. E aí ele diz quando o homicídio é o quê?
doloso, simples, a questão está errada, porque isso aí só valeria se o homicídio fosse culposo. 6. Em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, olha só, deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Pessoal, isso não é perdão judicial, sim ou não? Se é perdão judicial para homicídio culposo ou é doloso? Culposo. E aí está escrito o quê? Então a questão também está o quê? Errada. 7. Os participantes de uma rixa, grifa para mim aí rixa, que é o crime previsto no artigo 137 do nosso Código Penal, ele coloca aí, ó, os participantes de uma rixa são simultaneamente sujeitos ativos e passivos, uns em relação aos outros, pois o crime de rixa é plurissubjetivo, devendo ter pelo menos 3 contendores para ser caracterizado. Olha para mim todo mundo aqui, por gentileza. O sujeito ativo e passivo da rixa são as mesmas pessoas? São ou não são? Poderia haver um crime de rixa aqui na sala agora? Como que é crime de rixa? Todo mundo aí, né, entrando em conflito. Pau quebra entre vocês, cadeira voando, pancadaria rolando, professor vazando. Olha só, então isso aí é o quê? O crime de rixa. Todo mundo contra todo mundo. Não pode haver entre grupos rivais. Rixa, não existe rixa entre grupos rivais. Rixa é todo mundo contra todo mundo. Todo mundo bate, todo mundo apanha. Todo mundo, na verdade, é sujeito ativo e todo mundo é sujeito o quê? Passivo. Então, coloque aí para mim que a rixa, coloca por gentileza, ela tem aspectos sui generis. O que é sui generis? Que o sujeito ativo e passivo são as mesmas pessoas. Ela tem aspectos sui generis. Que o sujeito ativo e passivo são as mesmas pessoas. Outra coisa, para que haja rixa tem que haver no mínimo 3 pessoas, isso está correto. E é um crime plurissubjetivo, por que é plurissubjetivo? O nome já diz, porque tem que haver no mínimo 3 pessoas no caso do crime de rixa. É um crime de concurso necessário. Por isso que é plurissubjetivo. Então está certa a questão 7. 8. Praticará crime de homicídio previsto no Código Penal o agente que matar o presidente da República por motivação política. É homicídio previsto no Código Penal, sim ou não? Ou não sei? É ou não é? Se você matar o presidente da República, não é um crime de homicídio previsto no Código Penal, não? Sim ou não? Não. Parou geral agora. Isso pode cair na tua prova, porque, inclusive, tem muita gente querendo fazer isso. Né? E tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Olha aqui, por gentileza, preste atenção. Vou citar 4 pessoas aqui agora que você não pode errar. Se você matar o presidente da República, não copie agora não, só se atenta, depois você anota. Ó. Se você matar o presidente da República, ou da Câmara dos Deputados, ou o presidente do Senado Federal, ou o presidente do STF, repete para mim as 4 pessoas. Por questões políticas, você não responde por homicídio do Código Penal. Você vai responder pela Lei de Segurança Nacional. Tá vendo aí? Então, cuidado para você não errar. Professor, vou responder pela Lei de Segurança Nacional? Sim. O artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Cuidado com isso. Quem é que não sabia disso, assuma. Valeu já a dica de hoje? Valeu? Inclusive, essa Lei de Segurança Nacional ela está sendo utilizada aí, né, de uma forma bem estranha para alguns, e quando é para usar para outros, ela já não vale mais, né? Então tá bem estranho isso daí. Vamos lá então na questão de número 9 agora. É 9? 9. O crime de calúnia, grifa para mim calúnia. Pessoal, se é calúnia é crime contra a honra, tudo bem? Artigo 138 do Código Penal. Olha bem, isso aí também pode cair na tua prova, que isso, tem muita gente fazendo isso, hein? Olha bem, o crime de calúnia praticado contra o presidente da República é de ação penal pública condicionada. Até aí está certo.
Coloquei, é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Não é condicionada à representação, não, tá? É condicionada à requisição do ministro da Justiça. Eu não disse Ministério da Justiça, porque se quer na tua prova que é requisição do Ministério da Justiça, a questão está errada. É na pessoa do ministro. É requisição do ministro da Justiça. Então, até aí está certo. Com pena majorada em 1/3, e isso também está correto. E ele diz, não admite a exceção da verdade. Também está correto. Para quem não sabe o que é a exceção da verdade, é a prova daquilo que se fala. O crime de calúnia, como regra, admite a exceção da verdade, mas não admite quando é praticado contra o presidente da República, tá certo? Não vai admitir a exceção da verdade. Então, o crime de calúnia praticado contra o presidente, ele é de ação pública condicionada sim, mas é condicionada à requisição do ministro da Justiça, a pena majorada em 1/3 quando é praticada contra o presidente e também não admite a exceção da verdade. A questão está correta, ok? Oi. A exceção da verdade é a prova daquilo que você está falando. Por quê? O que é crime de calúnia? Artigo 138 do Código Penal. É imputar falsamente a alguém o cometimento de um crime. Né? Você imputa falsamente à pessoa o cometimento de um crime que você sabe que ela não cometeu. Então, neste caso, isso é o quê? Crime de calúnia. Então, não admite a exceção da verdade, ou seja, a prova daquilo que se fala quando é praticada contra o presidente da República. Ok? Então, a questão está correta. 10. A prática de homicídio contra... Isso aí também pode cair no teu concurso, hein? Olha bem, ó. A prática de homicídio contra um agente da Polícia Federal, olha bem aí, ó, que estiver no exercício de sua função é causa de aumento de pena, sim ou não? Se você matar um policial federal no exercício da função dele, a pergunta é causa de aumento de pena, sim ou não? É nada, é qualificadora, tá certo? Isso não é causa de aumento de pena. Isso é uma qualificadora. Coloque para mim, é o chamado homicídio funcional. Homicídio funcional. Quem é que lembra quando é que o homicídio é funcional? Vou dar um macete para vocês aqui agora. Sabe qual é a forma para você não errar? Chama assim, ó, as polícias. Um sentido amplo da expressão, sentido genérico. Por que as polícias? Porque eu vou falar para vocês quais são algumas dessas pessoas. Quem é que sabe me falar? Integrantes das Forças Armadas, que entre aspas eu chamo de polícias, sim ou não? Integrantes das Forças Armadas, integrantes do sistema prisional, que são o quê? Os policiais penais. Quem mais? As polícias civil, federal, rodoviária federal, ferroviária federal, tá certo? Polícia militar e o bombeiro militar. Guardas municipais. Então você pode generalizar e chamar tudo isso de polícias, que aí você não erra. Agora, cuidado. Se eu matar uma pessoa na rua e depois eu descubro que ela era polícia, aí é homicídio funcional? Não. Ou eu mato no exercício da função, ou eu mato em razão dela. Aí que é homicídio funcional. Agora, olha para mim a questão que pode cair no teu concurso. Muitas vezes o cara não consegue atingir o policial. Ele quer atingir um parente do policial. Pode ser parente? Pode ou não pode? Pode ser parente, pode ser cônjuge, pode ser ascendente, né, parentesco até o 3º grau. Agora, cuidado. Parou geral. É só parente consanguíneo. Vocês sabiam disso? Se você, por exemplo, matar o filho de um policial, só vai dar o homicídio funcional se o filho é legítimo. Se ele for adotado, não qualifica. Por quê, professor? Porque nesse caso você não poderia fazer analogia em malam partem. Porque a lei fala parentesco, né, consanguíneo até o 3º grau. Consanguíneo. Então não pode ser adotivo, filho adotivo. Se liguem. Porque no caso, se você falar que o filho adotivo entraria também, você estaria fazendo interpretação, aliás, interpretação não, você estaria fazendo analogia, e a analogia seria o quê? Fala para mim, vai, in malam partem, e a analogia em malam partem no Código Penal não vale. A analogia tem que ser o quê? In bonam partem. Então a questão 10 aí ficou o quê? Certo ou errada? Errada. Pessoal, a gente encerrou então agora crimes contra a pessoa, a gente vai começar agora os crimes contra o patrimônio, ok? Dá uma respirada aí, fica ereto, por gentileza, dá uma respirada. Fiquei todo mundo ereto, só o tórax, por gentileza, só o tórax, por gentileza. Não se empolgue não, vai lá, e beleza. Já elimina logo 2 concorrentes. Dá uma espreguiçada boa.
Você tem que fazer isso na hora do concurso para você não ficar disperso, para você, né, recobrar a sua concentração. Nas demais questões aqui agora, que são, a gente vai fazer agora crimes contra o patrimônio, depois a gente vai fazer crimes contra a administração pública e depois a gente vai fazer crimes contra a fé pública. Eu vou começar agora sem colocar esquema no quadro para os crimes contra o patrimônio. Na hora que for necessário eu coloco o esquema para vocês, beleza? Pode ser assim? Vamos lá então. Questão de número 1 aí, crimes contra o patrimônio. Uma perguntinha básica até agora. Nos crimes contra a pessoa, se tivesse caído no seu concurso, isso daí, estava tranquilo? Tranquilo? 1. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, dá uma olhadinha para cá e preste atenção. Como é concurso da Polícia Federal, a gente entende que o que vai cair na tua prova são crimes relacionados à Polícia Federal. Então, normalmente, aqueles crimes do dia a dia, que são crimes apurados pela Polícia Civil, né, ou a Polícia Militar correndo atrás ali de determinados criminosos, então são os crimes do dia a dia. Esses crimes do dia a dia, normalmente, eles não são cobrados na Polícia Federal. Então, você tem que pensar mais nos crimes que são relacionados à função policial federal. E a questão número 1 vai falar exatamente do crime de apropriação indébita previdenciária, que é um crime, tá certo? Que é um crime onde a Polícia Federal, de fato, apura esse tipo de crime. Então, olha o que está escrito aí, ó. O delito de apropriação indébita previdenciária, grifa para mim esse crime, ele está lá no artigo 168A do Código Penal, tá? 168A do Código Penal. Para quem não sabe o que é esse crime, olha para mim aqui, por gentileza. Sabe quem normalmente comete esse crime? O patrão. O patrão que faz o quê? Que ele, na verdade, ele desconta do seu funcionário o imposto, o INSS, e não recolhe a Previdência Social. Então, se ele fizer isso, ele comete o crime de apropriação indébita, o que vai? Previdenciária. E tem muita gente que faz isso. Inclusive, pessoas que têm empregada doméstica em casa. O cara desconta da empregada doméstica ali o INSS, mas não deposita na conta do Estado, não repassa ao Estado. O que adianta? Nada. Aí quando a empregada doméstica sai depois daquela residência e ela vai, de fato, correr atrás, por exemplo, de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, nada foi recolhido. Ou recolhido parcialmente. Então acontece muito esse crime de apropriação indébita previdenciária. Esse crime consiste lá no artigo 168A do Código Penal, só para vocês terem ideia, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, sabem em que ele consiste? Em deixar de repassar à Previdência as contribuições, na verdade, recolhidas dos contribuintes. Então, se você recolhe a contribuição e não passa para a Previdência Social, você comete esse crime de apropriação indébita previdenciária. Ok? Então, olha bem aí, ó. O delito de apropriação indébita previdenciária prescinde, o que quer dizer prescinde? Então, vamos lá. Dispensa, né? Prescinde de dolo específico, sim. E constitui crime omissivo próprio. É crime omissivo próprio. O simples fato de você não, de fato, recolher para os cofres públicos, lá para a Previdência Social, você já está cometendo crime. Então, é um crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento de contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais. Sim, o simples fato de você não recolher, você já está cometendo o crime. Então, é um crime omissivo próprio. A sua omissão já perfaz o crime do artigo 168A do Código Penal. Ok? Então, coloca aí, não precisa decorar a pena não, mas coloca só a título de curiosidade. Reclusão de 2 a 5 anos. 2. O juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e tiver bons antecedentes, desde que, olha só, desde que tenha promovido o pagamento da contribuição previdenciária, incluídos os acessórios, antes do recebimento da denúncia. Pessoal, essa questão está toda correta, mas ela está errada. Professor, você está de sacanagem? Como é que você fala que ela está toda correta, mas está errada? Por causa de uma palavra apenas. Você tem que fazer isso, não é até o recebimento da denúncia, não. É até o oferecimento da denúncia.
Coloca aí lá no artigo 168, parágrafo 3º, inciso 1º aí, fala exatamente isso. É até o oferecimento da denúncia. Aí, se isso acontecer, o juiz pode sim deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. Coloque aí para mim, desde que o cara seja, grifa isso aí para mim, grifa. Desde que o agente seja o quê? Primário e tenha bons o quê? Antecedentes. Três agora. A 3 agora fala do crime de receptação. É outra questão que pode cair no seu concurso, hein? Receptação é um crime que também a Polícia Federal investiga. Também. Olha bem. 3. Folhas de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que são desprovidos de valor econômico. O que vocês acham? Olha para mim, todo mundo aqui agora. O crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado composto de 5 verbos. Olha para mim aqui quais são os 5 verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar objeto ou coisa que você sabe que é proveniente de crime. Então, se você adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que você sabe que é proveniente de crime, você comete receptação. Mas ela precisa ter valor econômico, sim ou não? E no caso aí, folha de cheque e cartão bancário não tem valor econômico, portanto a questão está correta. Cuidado, isso vale para furto também, hein? Para ser receptação tem que ter valor o quê? Econômico. E folha de cheque e cartão bancário não tem valor econômico. 4. Pessoal, dá uma paradinha agora, presta atenção aqui. Ainda no crime de receptação. Para que haja receptação, tem que haver um crime anterior, sim ou não? Ou não? Esse crime anterior pode ser, inclusive, outra receptação? Pode. Porque olha para mim aqui, ninguém copiando agora. Receptação é um crime acessório. Só existe receptação se houver um crime anterior. Sem crime anterior, não tem como haver receptação. Por quê? Porque a própria definição diz, ó, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que você sabe que é proveniente de crime. Então tem que haver um crime anterior. E esse crime anterior pode ser, inclusive, um outro crime de receptação. Agora, olha para mim aqui, por gentileza. Quem de vocês aqui já comprou CD e DVD pirata? Seja sincero. Fala, professor, eu não vou produzir provas contra mim mesmo, não é isso? Vamos lá. Quem já comprou CD, DVD, pirata, essas coisas aqui? Todo mundo, né? Aí vem a pergunta. Alguém fala, professor, eu não. Eu mesmo faço a pirataria. Olha só. Então, preste atenção, por gentileza. Preste atenção, por gentileza. Pirataria é um crime previsto no Código Penal, artigo 184, violação de direitos autorais. Então, se você pratica a pirataria e alguém vai lá e pratica um dos 5 verbos, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, algum desses objetos de pirataria, comete crime de receptação sim. Então, cuidado, o crime anterior não precisa ser crime contra o patrimônio, não. O crime anterior não precisa ser contra o patrimônio. Pode ser crime contra a administração pública, pode ser crime de violação de direitos autorais. Então, não precisa ser crime contra o patrimônio. Pode ser? Pode. Mas precisa ser? Não. Agora, cuidado, que é importante você saber isso. Você sabia que a receptação, ela é punível? Olha bem, ela é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de que proveio a coisa? Professor, não sei nem quem foi que cometeu o crime anterior. Não interessa, você comete receptação do mesmo jeito. Professor, o cara que cometeu o crime anterior já teve extinta a punibilidade. Não interessa, você vai responder por receptação do mesmo jeito. Então, ó, a receptação, ela é punível, ainda que desconhecido, tá certo? O agente seja desconhecido ou isento de pena. A lei fala, isento de pena, o autor de que proveio a coisa. Então, vamos fazer essa questão 4 aí, ó. A receptação, ela é impunível, se inimputável o autor do crime de que provê a coisa. É errado.
ela é punível do mesmo jeito. Vamos lá para fazer a questão 5, tem que ler um texto aí agora. Olha o que diz o texto. Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras de uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, grifa para mim, que ficava sobre a posse delas três. Pessoal, parou agora, não vou nem continuar. Olha a malandragem para você fazer concurso. É assim que você tem que ficar esperto e malandro na hora da prova. Se eu já tenho a posse e detenção dos objetos e pego para mim, eu cometo furto ou é apropriação indébita? Apropriação indébita. Porque no furto eu preciso o quê? Subtrair. Como é que eu vou subtrair algo que já está comigo? Então não é furto, é crime de apropriação indébita, porque a pessoa já tem a posse legítima. Então olha o que está escrito aí, ó. Repetindo, Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte. Olha para mim, por gentileza. Não vamos para a questão ainda, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar. Se eu, por exemplo, uma situação hipotética apenas, eu furtei algo e chego para minha amiga aqui e falo, ó, guarda aqui para mim, por gentileza, senão a polícia vai me pegar, e se ela me pegar eu estou em flagrante, esconde isso para mim, guarda, pelo amor de Deus, depois eu pego isso contigo. Qual é o crime dela se ela guardar ou ocultar esses objetos? Ela sabe que é produto de crime. Qual que é? E aí? Sai dessa que eu quero ver agora. Sai dessa questão agora. Por ela ser minha colega, minha amiga, seja lá o que for, ela guardou para mim, ocultou esses objetos, sabendo que era proveniente de crime. Qual o crime que ela comete se ela fizer isso? Quem é que pode me responder? Qual é o crime que ela comete? Não sabem? Eu vou te dar duas opções. Você acha que é receptação ou favorecimento real? É favorecimento real. Agora, cuidado, olha para mim, olha para mim. Desde que ela não tire proveito. Porque se ela também tirar proveito, ela fala, não, me dá pelo menos 200 conto para guardar isso aqui para você. Aí, se ela começar a tirar proveito, aí sim é receptação. Se ela não tirar proveito, se ela só ocultar para tornar seguro o proveito do crime, é favorecimento real. Agora, se ela tirar proveito, é receptação. Foi claro? No caso aqui da mãe. Se ela não foi obrigada pela filha a guardar esses objetos, ela comete crime, sim ou não? Se a mãe não foi obrigada. Aqui a questão diz que ela, a pessoa que fez o quê? Ela persuadiu, a questão aqui diz que ela persuadiu a mãe a guardar esses objetos, não foi isso? A pergunta, se a mãe guardou à força, a mãe não cometeu crime nenhum, porque foi obrigado pela filha. Isso é chamado coação moral irresistível, e a coação moral irresistível, logicamente, vai excluir a culpabilidade da mãe. Agora, por gentileza, ninguém copiando nada. Mas se a mãe guardou, sabendo que era produto de crime, se a mãe guardou, simplesmente ocultou isso daí, ela comete crime. Em tese, ela poderia cometer o crime de favorecimento o quê? Real, ou até mesmo de receptação, se ela viesse a tirar proveito. Mas a questão não fala nada a respeito disso. Fala. Então a gente não pode extrapolar o que diz a questão. Vamos dar uma sequência aí, então. Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue os itens que se seguem com fundamento na legislação pertinente. 5. Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Nada a ver. Qual que é o crime? Apropriação indébita.
Ok? Questão 6. Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro poderá responder criminalmente por uma das espécies de receptação, olha bem, receptação, caso venha adquiri-las por valor muito abaixo do preço de mercado. Pessoal, o Ciro não era colecionador? Se ele vier a comprar por um preço muito inferior àquele praticado no mercado, ele responde por receptação? Sim, coloque para mim, seria a receptação culposa. Receptação culposa. Tá muito difícil? Tá tranquilo? Tranquilo? Tá pesado? Tá tranquilo? Vamos lá então. 6. 7 agora, né? Para fazer a questão 7, tem um textozinho. Vamos ler o texto. Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, parou. Eu comprei um revólver calibre 38 que eu sei que é produto de crime. Então eu já cometi qual crime? Rápido. Qual que é o crime? Receptação. Já cometi a receptação. Continuando. José passou a portá-lo municiado. Pode vir a responder também por outro crime. Qual que é o crime? Porte ilegal de arma de fogo. Certo ou errado? Continuando aí. Sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Então, pessoal, olha para mim, ninguém copiando nada. Em tese, ele praticou quantos crimes aí em tese? Fala para mim, vai. 2. Quais são os 2? Receptação e... Beleza. Continuando aí. Tendo como referência essa situação hipotética, eu julgo o item seguinte. A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. Certo ou errado? Certíssimo. Coloque aí que o momento consumativo, escreva para mim que o momento consumativo da receptação, coloque para mim, que o momento consumativo da receptação ocorre, o momento consumativo ele ocorre quando a coisa é incluída na esfera de disponibilidade. É incluída na esfera de disponibilidade do agente. Ok? Tranquilos? Quem teria acertado essa questão? Fácil, né? Tranquilo, né? Vamos lá, para fazer a 8 agora dos crimes contra o patrimônio. Isso não é questão, é a procissão, o tamanho disso, né? Vamos lá então. 8. O indivíduo sem antecedentes criminais pagou com cheque personalizado, em nome de terceiro, mercadorias no valor de R$ 2.300, compradas em determinado supermercado. Para tanto, apresentou cédula de identidade falsificada. Grifa para mim aí que ele apresentou cédula de identidade falsificada com sua fotografia, tendo induzido em erro a pessoa responsável pelo caixa do supermercado. Consumada a ação, tal indivíduo arrependido rasgou e destruiu o talão de cheques e a identidade falsificada, inutilizando-o definitivamente. Nessa situação hipotética, o juiz responsável pelo julgamento do referido indivíduo deveria condená-lo apenas pelo estelionato. Grifa para mim aí, apenas pelo estelionato. Aplicando a consunção em relação ao crime de falsificação. A pergunta, olha o que a questão quer saber. Se o cara, neste caso, só responde pelo crime de estelionato, ou ele responde também pela falsificação do documento? O que vocês acham? Ele só responde pela falsificação, só responde pelo estelionato, ou responde pelos dois? Parou geral e presta atenção aqui agora, eu vou te dar um macete, você nunca vai errar. Todo mundo aí ereto, ligado, concentrado aí agora. Preste atenção. Vou dar um macete para você não errar nunca. Se eu falsificar um documento aqui agora, falsifiquei um documento, e com essa falsificação eu pratico o crime de estelionato, olha bem, entenda bem, eu falsifiquei um documento, e com essa falsificação eu pratiquei um crime de
estelionato. Ou seja, neste caso aí, o crime se exauriu no crime de estelionato. A pergunta é a seguinte: o que vocês acham? Então, eu respondo pela falsificação, eu respondo pelo estelionato ou eu respondo pelos dois? A súmula 17 do STJ, veja bem, ó, súmula 17 do STJ diz assim, escuta só, quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, é por este absolvido. Vou repetir. Quando o falso, que é o crime de falsificação, né? Quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, é por este quem? O estelionato absolvido. E a absorção é o mesmo princípio da consunção. Consunção ou absorção. Em outras palavras, para ficar facinho e ninguém errar. Se eu falsifico um documento e depois eu pratico estelionato com aquele documento, apenas um estelionato com aquele documento, ou seja, um crime se exauriu no outro, eu só respondo pelo crime de estelionato, pelo princípio da consunção ou absorção, de acordo com a súmula 17 do STJ. Portanto, a questão 9, ela está, 8, né? A questão número 8, ela está correta. Correta, coloquei súmula 17 do STJ. Difícil? Vamos aqui agora na questão 9. Questão de número 9. Diz assim, ó. Em se tratando de crime de estelionato, grifa para mim esse crime aí também, cometido contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância, pois a conduta que ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública possui elevado grau de reprovabilidade. Perfeito, é correto isso, tá, pessoal? Corretíssimo, esse é o entendimento prevalente do STJ. E para finalizar os crimes contra o patrimônio, questão 10 diz o seguinte: os crimes de furto e de roubo, grifa para mim esses dois crimes aí, só se consumam quando o agente detém a posse tranquila do bem subtraído. Errado, coloque aí para mim que esses dois crimes, o momento consumativo ocorre com a inversão da posse, ainda que momentânea. Coloca aí, que o momento consumativo ocorre com a inversão da posse, ainda que momentânea. Com a inversão da posse, ainda que momentânea, para a prova tem um nome, teoria da amócio, que é escrito amótio, né? Amótio. É teoria da amócio, se dá com a inversão da posse, ainda que momentânea. Você não precisa ter a posse mansa e pacífica do bem. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora. Vocês vão para o intervalo, ok? Todo mundo consegue estar aqui 9h10, 9h15 no máximo? Consegue? Beleza, então. Quando vocês voltarem, vai ter mais coisa escrita aqui no quadro que eu já vou escrever para ir adiantando, ok? Então, vocês têm um intervalozinho de 15 minutinhos aí.